TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida. Estamos de volta novamente essa semana para trazer uma palavra direcionada ao seu coração, depois de chuvas, né? Passarmos aí por um momento de chuvas torrenciais, onde que atingiu novamente a cidade de Petrópolis, algumas pessoas desabrigadas, mas, como sempre, né? Um povo solidário. E eu quero agradecer, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nesse momento, ajudando essas famílias que tanto precisam, pessoas aí que estão desabrigadas, perderam sua casa. Eu quero agradecer a cada pessoa que se sensibilizou pela cidade de Petrópolis. E eu tenho visto, né, não somente uma movimentação no Brasil, mas também no exterior em prol da cidade de Petrópolis. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a ajudar essas famílias. O Sal para a Terra, nós temos sido ali um ponto de arrecadação, temos arrecadado alimentos, material de limpeza, distribuindo, né, para tantas famílias que estão passando por esse momento de dificuldade. Então, quero agradecer a você, você é especial. E essa semana estamos aqui para trazer novamente uma palavra direcionada para o seu coração. Tenho certeza que todas as mensagens que nós temos trazido aqui têm falado não somente ao seu coração, mas eu tenho certeza que você tem sido boca de Deus, profeta de Deus, para estar transmitindo, né, compartilhando essa mensagem, né, que nós sabemos que hoje ela fica gravada aí no YouTube, temos o site da TVC, também lá pelo Facebook, Instagram, então você pode estar compartilhando essa mensagem e eu tenho certeza que todos aqueles que ouvirem vai tocar de uma forma especial em seu coração. Amém, queridos? E eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Então, corre lá, pegue lá a sua Bíblia, ou talvez você tenha uma Bíblia no iPad, ou no seu iPhone, ou no seu celular. Né? Pega a Bíblia, abra, vamos acompanhar essa palavra, que eu tenho certeza que vai ser muito especial para você nesse dia. Lucas, capítulo 10, no versículo 25, nós vamos estar lendo até o versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Interessante que quando eu comecei a ler esse texto, né, o Senhor Jesus, ele já vem falando comigo já há alguns dias, né, sempre é assim que acontece, eu não preparo assim imediatamente, mas o Senhor ele vem, né, colocando a palavra no meu coração, eu vou conversando com ele em minhas orações, até chegar a uma mensagem para que eu possa compartilhar com você. Mas Jesus, ele trouxe ao meu coração, né, me trouxe uma visão, né, da responsabilidade que nós precisamos ter com relação à vida eterna. Eu tenho visto que hoje, né, nosso país, né, o povo ocidental, ele não tem muita preocupação com uma eternidade. Tem uma frase que diz, né, que as pessoas querem ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas a morte é um fato. Nós sabemos que a única coisa que nós vamos passar por ela após nós nascermos é que um dia iremos morrer. Então nós temos que aprender o que a Bíblia fala sobre a eternidade. Eu quero que você possa, nesse momento, fazer uma reflexão.
né? Como está o seu pensamento, ou como você aprendeu, ou o que você aprendeu ao longo da sua vida com relação à eternidade. E um versículo assim que me chamou muita atenção dentro desse texto que nós lemos é aqui no versículo 29, que diz assim: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Interessante que nós sempre tentamos nos justificar, né? Nós sempre tentamos trazer uma justificativa daquilo que nós não fazemos ou aquilo que nós não queremos fazer. Simplesmente desobedecemos, mas sempre tentamos justificar. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que como você vai justificar algo para alguém que está ao seu lado e ele sabe de todas as coisas. Um olho que tudo vê, que é Deus. Ele sabe, ele está sempre ao nosso lado. Então não existe justificativo para aquilo que você não quis fazer, simplesmente você não quis fazer. Ah, eu tive preguiça, eu não quis fazer, eu não tive vontade própria. Talvez seria essa a resposta mais correta. Mas a gente, às vezes, sempre se justifica de alguma forma. E o judeu, né, aqui, esse doutor da lei, que o texto fala, ele tentou se justificar, porque ele sabia, ele conhecia os princípios de Deus. Ele conhecia o que as escrituras já vinham falando. E ainda mais ele, porque ele era uma pessoa que tinha um conhecimento, um intelecto, uma pessoa que já tinha uma formação, vamos dizer, hoje teológica, e ele não tinha justificativa, mas ele quis se justificar por aquilo que talvez ele não fazia. Mas Jesus, ele, com muita sabedoria, ele vem trazendo, né, todo um entendimento quem seria esse próximo. Então eu gostaria que você pudesse, né, estar muito atento à mensagem que eu quero trazer ao seu coração nesse dia. E eu separei aqui algumas lições, né, algumas lições para que nós possamos refletir nesse dia. E essa justificativa, queridos, né, ela não tem como, né, ser aceita por Deus muitas vezes, por quê? Olha o que diz lá no Salmo 139, versos 7 e 8. Diz assim: Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então nós vemos que Deus ele está em todos os lugares. Então não há como você justificar, né, um erro, justificar uma desobediência, justificar algo que você simplesmente não quis fazer. E tem o conhecimento. A palavra de Deus fala que conhecimento traz libertação. Então eu creio que muitos que estão nos assistindo nesse momento já conhecem a palavra. Sabe o caminho, sabe os princípios estabelecidos por Deus. Mas por muitos motivos você não quer caminhar, você escolheu seguir outro caminho. Então nós precisamos entender que isso é uma escolha particular. E algo que eu tenho visto, né, de algumas pessoas, observado, que algumas pessoas sempre tentam, de alguma forma, colocar na conta de Deus. Ah, mas Deus não me ajuda. Ah, mas Deus não me abençoa. Ah, mas Deus... Mas, querido, entenda bem. Você precisa também fazer a sua parte. Você precisa também aprender a obedecer. Lembre-se que obediência não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer. A obediência é você simplesmente, talvez, mas eu não entendo. Mas eu não entendo dessa forma, eu não aceito dessa forma. Mas obedeça, porque obediência traz bênção para as nossas vidas. Mas eu sei que não é algo fácil, obedecer não é algo fácil. Porque na nossa natureza, devido à nossa natureza ser pecaminosa, a nossa tendência é desobedecer a todo tempo. É andar segundo aquilo que foi já estipulado, aquilo que já foi ensinado, ou aquilo que nós queremos. Porque nós somos pessoas que buscamos o prazer. Nós somos pessoas que queremos ter prazer. Então, muitas vezes, o prazer,
não está em conformidade com o que a palavra nos ensina. Mas obedecer traz bênção para a sua vida. Obedecer vai trazer frutos de bênçãos para a sua vida. Entenda bem isso. Então, como eu falei aqui, os judeus, queridos, eles entendiam, né, que esse princípio, né, de eternidade era algo real para eles. Era algo real. Tanto é que você vai ver lá o jovem rico, né, muito preocupado, Senhor, como eu vou entrar no reino dos céus? Então, jovem. Então você vê que isso já era algo cultural do judeu, nesse princípio da eternidade. Então eu quero que você também possa entender isso. Conta uma história, né, de John Wesley que atravessava o oceano e veio uma grande tempestade e ali ele ficou admirado porque viu ali um povo, um grupo de pessoas, crianças e adultos, louvando a Deus em meio à tempestade. Eles não estavam com medo da morte. Por quê? Porque eles tinham a certeza da eternidade. Eles tinham a certeza da vida eterna. E quando nós temos essa certeza, queridos, a palavra de Deus fala que Jesus ele lança todo o medo do nosso coração. Nós não temos medo da morte. Não é que nós queremos morrer. Não, não é isso. Nós queremos viver, claro, com certeza. Mas nós não temos medo da morte. Nós temos a certeza e a convicção de uma eternidade. Mas algumas pessoas, eu vejo que entendem, né, que existe um nascer de novo. Outras já acreditam, né, que a morte é o fim, acabou. Não existe mais nada após a morte. Mas olha só o que diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus diz que o homem, ele só morre uma vez. E depois vem o juízo, ou vem a eternidade, ou vem, né, o paraíso para aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que vivem a palavra de Deus, aqueles que reconhecem, né, que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Então, queridos, o que eu quero propor para você hoje é que você possa estudar a palavra de Deus, para que você possa se aprofundar na palavra de Deus e também alcançar essa paz interior. Porque, queridos, quando nós não temos medo da morte, nós temos paz interior. É interessante que a minha mãe, ela nunca deixou falar em morte da minha casa. Quando nós falávamos em algum assunto de morte, ela falava, não fala de morte, não quero ouvir de morte. E tem muitas pessoas assim, que têm medo da morte. Né? As pessoas ficam desesperadas, ficam enlutadas por muitos anos até. Por quê? Porque elas não compreendem o que Deus tem para cada um de nós. Mas eu separei algumas lições que eu quero também compartilhar com você. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, né, que eu já falei, eu quero novamente repetir, é que não há justificativa diante dos olhos de Deus. A única coisa que nós poderíamos fazer, queridos, é confessar o nosso erro. Eu acho que isso seria mais justo, mais honesto com Deus. Senhor, eu não quis fazer. Eu tenho ensinado muito isso aos meus filhos, né, para que eles possam ser pessoas verdadeiras. Mas, né, meus filhos falam, mas pai, isso vai gerar uma consequência. Mas filho, seja verdadeiro. Errei. Então meu filho, quando erra, minha filha, quando, pai, eu errei. Realmente eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Eu creio que dessa forma, né, essa transparência, nos gera credibilidade. E com Deus também, porque, como eu falei aqui, Ele é os olhos que tudo vê. Então, queridos, aprenda a abrir o seu coração e fala com Deus a verdade. Lembra que eu sempre falo aqui, puxa uma cadeira, sente, puxa uma outra e fala, Jesus, senta aqui que eu quero abrir o meu coração para ti. Fala para Ele. Fala para Ele aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. E você sabia que a pessoa que tem hábito, nesse hábito de orar, de falar, de, né, interagir com Deus, você tem menos possibilidade a entrar numa depressão. Por quê? Porque você abre o coração. E para nós, como cristãos, a gente entende que Deus ele nos ouve.
e você pode ter certeza, sim, que Ele te ouve. Independente, talvez você que está nos assistindo tem um outro credo, você acredita ou você foi ensinado de outra forma, mas entenda bem, Deus ouve todas as pessoas. Ele quer te ouvir. Então sente, fale com Ele. Se você sente o desejo de dobrar os seus joelhos, que dobre os seus joelhos. Ah, pastor, eu quero ficar de pé. Fique de pé. Tem pessoas que falam com Deus andando. Não há problema com isso. Mas comece a ter esse relacionamento com Deus, abra o seu coração e fale para Ele realmente o que você está sentindo, aquilo que você está passando, né? As dores, os problemas, as lutas, as adversidades, e também confesse os seus erros. Fala assim, realmente eu errei. Eu conheço a sua palavra, eu sei quais são os princípios, eu sei o que é certo, mas fiz errado. Porque eu quis fazer, porque fui levado a fazer. Então abra o seu coração com Deus nesse dia. Não seja como esse homem, né, que chega para Jesus e tenta se justificar. Eu achei muito interessante porque está escrito aqui, ele tentou se justificar. Queridos, e não há justificativa diante de olhos que tudo vê. Eu aprendo aqui também que nós precisamos nos preocupar com a vida eterna. Como eu falei, né, nós ocidentais, nós somos muito consumistas, somos capitalistas e muitas vezes nós só pensamos em viver esse período de tempo. Não que seja errado, mas eu vejo as pessoas buscando a Deus para obter as coisas. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero um bom trabalho, eu quero saúde, eu quero casar, eu quero, mas esse querer é somente para viver nesse tempo. Mas Deus tem algo especial para você. Deus, ele não quer somente que você viva essa abundância na terra, mas que você possa alcançar o reino dos céus. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa realmente, claro que talvez que seja degrau por degrau, mas passar por uma transformação. Você pode chegar de qualquer forma diante de Deus, né? Do jeito que você tiver. De qualquer forma, o que eu quero dizer, porque às vezes as pessoas falam assim, só depois que eu parar de fumar que eu vou buscar a Deus. Só depois que eu parar de beber que eu vou buscar a Deus. Não, vá do jeito que você estiver. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai te dar forças, ele vai estar ao seu lado e você vai encontrar pessoas para que possa te ajudar nessa caminhada. Então, queridos, entenda isso. Busque a sua eternidade. Reconheça ao Senhor como Salvador da sua vida. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Creia em Jesus. E por que crer em Jesus? Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele é o princípio e Ele é o fim. Jesus, ele é o nosso Deus, Ele é o próprio Deus, que Ele veio em forma humana para que Ele pudesse fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, que seria nos salvar e nos dar a eternidade. Então creia, acredite, busque conhecimento, não pare de conhecer esse Deus maravilhoso e você vai ver quantas bênçãos que Deus tem para você nesse tempo e no tempo que está por vir, porque será uma eternidade na presença do Senhor. Eu aprendo também que não basta conhecer, precisamos obedecer os seus mandamentos. Como eu falei aqui no início, queridos, obedecer não é algo fácil, porque você vai ter que fazer aquilo que você não quer, mas aquilo que é correto. Quantas vezes nós somos levados a tomar uma atitude errada? Por exemplo, Petrópolis é uma cidade onde as ruas são muito estreitas e tem momentos que nós precisamos parar para deixar alguém, para pegar um material, por exemplo, nós lá do Sal para a Terra, que pegamos as doações em torno da cidade de Petrópolis, tem momento que eu preciso parar o carro em cima da calçada. Eu sei que é errado, isso me constrange, mas talvez naquele momento não existe um outro meio, não tem um estacionamento perto, a rua não, se você parar o carro na rua vai dar um engarrafamento, e às vezes é uma coisa de 5 minutos, mas está errado.
Está errado. Então nós precisamos saber que, mas naqueles 5 minutos, vamos dizer que alguém me multou. Não tem justificativa, estava errado. Então nós precisamos aprender a obedecer. Nós precisamos aprender a cada dia a errar menos. Não é que nós nunca mais vamos errar. Não é que nós não erramos. Mas nós precisamos ter uma consciência, né, de a cada dia fazer algo, né, que possa melhorar nossa condição de vida, a nossa condição mental, a nossa condição espiritual. Então o erro que eu fiz ontem eu não posso repetir hoje. Eu preciso passar por essa transformação. E quem faz isso? É eu querer, mas precisa, claro, um agir do Espírito Santo, porque às vezes o desejo de errar é muito forte. Então, queridos, entenda, nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Nós temos o próprio Deus do nosso lado, que Ele é aquele que nos dá força, é Ele que nos dá ajuda, é Ele que nos faz superar esses momentos difíceis. Então, creia em Jesus, creia. Busque Ele. Entenda que Ele vai te dar força para você obedecer. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta conhecer. Aquele homem, né, do texto que nós lemos, aquele doutor da lei, ele conhecia, mas não obedecia. Então não basta só conhecer, você precisa obedecer. Eu aprendo também, queridos, no texto que nós lemos, que nós precisamos amar a Deus nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, mesmo que tenha que fazer força, ame a Deus todos os dias. Ame o Senhor. Eu aprendi, há muito tempo atrás, eu fui mecânico de moto, eu trabalhei 12 anos como mecânico de moto. E um belo dia chegou um jovem lá e nós conversando, e ele falou comigo que ele gostava de moto. Eu também falei, eu gosto também de moto. E tanto é que eu trabalho, né? Essa é a minha profissão, né? A profissão que eu tinha na época. Só que ele falou algo assim que eu trago isso para a minha vida como um aprendizado. Porque eu falei com ele que eu gostava de andar de moto na rua, na estrada. E ele falou para mim assim, falou, Adilson, eu gosto de moto de qualquer forma. Se eu andar no mato, nas montanhas, na estrada, mexendo, lavando, consertando, eu gosto de moto. Eu achei muito interessante. E eu observei que eu gosto de moto, mas eu não gostava tanto assim como eu pensava. Mas uma coisa eu posso afirmar para você hoje. Eu gosto de Jesus, independente de qualquer situação. Eu gosto de Jesus subindo ao monte, eu gosto de Jesus dentro do meu quarto, eu gosto de Jesus na igreja, eu gosto de Jesus, eu gosto de Deus, eu gosto de estar na presença dele. E independente do que eu venha fazer, se eu estiver carregando alguma coisa, né? Tem pessoas, o pastor às vezes passa por mim na rua e você vai me ver carregando caixa. Não é toda hora que eu estou aqui com essa roupa bonitinha. Mas tem hora que eu estou carregando caixa na rua. Queridos, isso para mim não me importa, sabe por quê? Eu estou fazendo para o Senhor. Às vezes eu estou varrendo, sim, eu estou varrendo na instituição, estou limpando, estou arrumando, né? Faço uma coisa, faço outra, mas eu faço para Deus e isso me gera prazer, porque eu sei que eu estou fazendo para aquele que reina e vive para sempre. Então, queridos, tenha isso também no teu coração. Ame a Deus com toda a tua força. Ame ao Senhor. Ele é bom, independente das circunstâncias. Independente do momento que você está passando, talvez você está até mesmo acamado, assistindo esse programa hoje, acamado, doente, mas ame o Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o Senhor, fala o quanto Ele é bom, o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Creia que esse Deus maravilhoso, Ele pode transformar a sua vida. E por último, eu quero falar sobre o amor ao próximo. Queridos, nesse texto eu aprendo isso também, que nós precisamos amar ao ponto de você querer o bem do seu próximo como você quer para você mesmo. Interessante que nesse momento aí, né, de captação de material, de alimento, de roupa, e quantos alimentos chegaram lá na instituição vencidos?
alimentos até com bicho, chegaram roupas estragadas, chegaram muita coisa boa, sim, chegaram alimentos bons, chegaram roupas boas, mas nós tivemos que fazer uma seleção para distribuir, porque pessoas doaram coisas que não tinha como utilizar. Roupa suja, não tinha como utilizar aquelas roupas. E eu entendo, querido, se não serve para mim, não serve para o meu semelhante. Então nós precisamos amar o nosso próximo, ao ponto de querer o bem do nosso próximo como nós queremos o nosso. Então que essa mensagem ela possa ter sido útil para você, possa fazer você ter uma reflexão e dentro de alguma dessas lições que possa ter uma transformação na sua vida, que possa realmente entrar na sua vida e transformar não somente a sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Eu quero encerrar a mensagem de hoje orando por você e orando também por algumas pessoas que nos pediram oração. Nós temos aqui a Mariane da Rocha Lima, que nos pediu oração, pedido de oração por Leia, paciente renal, que fez um procedimento de uma cirurgia, e eu acredito que ela já está se recuperando, em nome de Jesus. Oração pelo senhor Augusto, ele é o sogro do meu bispo, então ele está hospitalizado, mas também está se recuperando. Oração aqui também pelas famílias desabrigadas, enlutadas. Oração pela Ucrânia, esse momento de guerra, onde quantas pessoas têm sofrido com esse momento, pessoas morrendo, pessoas desesperadas. Então nós precisamos orar pela Ucrânia. Orar também aqui, Nazira, ela mora aqui na 13 de maio, e o marido faleceu, ela precisa de um conforto. Nós vamos estar orando pela Nazira. Oração também pela Lucinete e por toda a sua família, Maria Clara, Marlon, Gabriel, Marcos. Oração também por Vanderlei, seu esposo, com problemas familiares. Então nós vamos estar orando por todas essas pessoas e por você também. Senhor, nós queremos nesse momento, ó Deus, agradecer a Ti primeiramente pela oportunidade, ó Deus, de compartilhar essa palavra, Deus, com tantas pessoas, ó Deus, ao redor, não somente do Brasil, mas do mundo. Deus, pessoas, ó Deus, que eu tenho certeza que, ó Deus, ao ouvir essa mensagem, ó Deus, elas farão uma reflexão e através dessa reflexão uma mudança de vida. Então, Senhor, que só vem estar fazendo com que essa palavra dê frutos, frutifique nos corações. E eu quero orar, ó Deus, por cada vida dela, por cada nome, Deus, que eu mencionei aqui nesse dia, Senhor Deus. Vá de encontro, abençoa aqueles que estão enfermos, que só venha trazer a cura. Aqueles que estão em recuperação, que só venha dar forças, saúde, para que eles possam vencer a cada dia. Aqueles que estão passando, ó Deus, por momentos, ó Deus, de dificuldades familiares, que só venha trazer a restauração. Aqueles que perderam o emprego, Senhor, que só possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, abrindo portas. Senhor, cuida também, Senhor Deus, da nossa cidade. Deus, os empresários, ó Deus, que estão passando por dificuldades, Senhor. Visita cada um, dê a eles sabedoria, dê a eles, ó Deus, direção para que eles possam, ó Deus, mudar, ó Deus, o quadro a qual eles se encontram. Pai, em nome de Jesus, Pai, também te peço pela Ucrânia, Deus, toma a Ucrânia em tuas mãos. Ó Pai, país este, ó Deus, que tem sido assolado pela guerra. Abençoa, Deus, o povo dessa nação. Pai, que só venha, Senhor Deus, fazer cessar, ó Deus, essa guerra. Salva, abençoa, Senhor Deus, esse país. Também te peço, Deus querido, pela cidade de Petrópolis, quantas pessoas enlutadas, perderam sua casa. Ó Senhor, em nome de Jesus, visita, Deus, o povo da nossa cidade. Pai, que só venha estar abençoando, protegendo a cada um. E que a tua graça, a tua misericórdia se estenda sobre a nossa cidade, sobre os governantes da nossa cidade, para que eles tenham sabedoria, Deus, em administrar, ó Deus, os recursos necessários para abençoar o povo da nossa cidade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero deixar aqui um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo e que nós possamos estar novamente juntos no próximo programa Pão da Vida. Que Deus abençoe. Seja a boca de Deus
Compartilhe essa mensagem. Coloque lá no Facebook. Eu tenho certeza que vidas serão salvas, restauradas e libertas. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.